dia, queridos e amados alunos, como eu sempre chego na aula e falo para vocês, vocês são as pessoas mais importantes. Por quê? Porque Jesus morreu, deu a vida por vocês. Uma pessoa fez isso, uma pessoa perfeita como Jesus. E vocês são privilegiados, e eu também, privilegiada de falar para vocês da pessoa mais importante, da aula mais importante, que é a nossa aula de educação religiosa, porque nós usamos o livro mais importante. Qual é o livro mais importante? É a Bíblia, que é a palavra de Deus, que foi inspirada, por Ele. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus. É a sua vontade. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, que vamos continuar no Evangelho de Marcos, sendo que no primeiro bimestre vocês estudaram comigo na sala de aula, uma visão geral do Novo Testamento. Depois nós estudamos também o Evangelho de Mateus. E agora nós vamos continuar com o Evangelho de Marcos, porque o Novo Testamento, ele vai dar o quê? Uma visão geral, de Cristo, da sua vinda. O Antigo Testamento era o quê? Eles estavam esperando a vinda do Messias, era apenas a promessa, o Messias virá. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é: o Messias já veio, o Messias chegou. Só recapitulando. Então, agora vamos continuar no Evangelho de Marcos. Antes, como sempre eu faço na minha aula, nós vamos orar, tá? Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de podermos falar da Tua Palavra, juntos estudarmos a respeito da pessoa de Deus, de Cristo, da Sua vinda ao mundo e dos Evangelhos. Nos abençoa neste dia, abençoa cada aluno, cada família representada por seus alunos da nossa escola, e que o Senhor esteja guardando, cuidando de cada um, nesse momento difícil que vivemos de pandemia, de não podermos estar dando nossas aulas presenciais. Nos ajude a temer o Senhor, amar o Senhor e guardar os seus mandamentos e a crer em Ti. Guarda-nos e protege-nos, todos os nossos alunos e familiares, professores, todos da nossa escola. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos passar então para o Evangelho de Marcos. Pega a sua apostila, que lá você tem tudo que está aqui, você pode me acompanhar, olhando para o quadro, olhando para a apostila, tendo a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, e aí você pode aprender melhor e termos uma aula mais dinâmica. O Evangelho de Marcos é chamado de o Evangelho do servo, do Evangelho do poderoso Filho de Deus. Quem é o autor desse Evangelho? A autoria desse Evangelho foi dada a João Marcos. João Marcos, ele não era um dos apóstolos, apesar de que ele estava sempre, ele e Lucas sempre estavam com os discípulos de Jesus também. João Marcos, ele era primo de Barnabé. Então, para saber um pouquinho de quem é esse autor, ele era primo de Barnabé e também ele era filho de Maria. Maria, uma mulher que é dita aqui uma mulher de posse. Se você abrir lá em Atos, 13:5, vai falar um pouquinho que ela era uma mulher que tinha posses, rica, Então era a mãe de João Marcos, que é o autor do Evangelho. Vou escrever para vocês aqui. João Marcos. João Marcos. Outra coisa que nós podemos falar também sobre o autor, João Marcos, que esse autor, ele recebeu uma grande influência de Pedro, que foi um discípulo de Jesus. Na verdade, Pedro, ele foi uma testemunha ocular dos fatos narrados no Evangelho de Marcos, porque Pedro andou com Jesus, testemunhou e viu os milagres aqui que vão ser narrados, o poder de Cristo realizando essas obras que vai ser falado e mencionado no Evangelho de Marcos. Então, vocês têm que levar isso em consideração, de quem ele era filho, que era primo também de Barnabé, filho de Maria. Ele era um ajudante de Pedro e, portanto,
o livro vai mostrar uma grande influência do discípulo do apóstolo Pedro, tá? E onde era que João Marcos estava ao escrever esse evangelho? É mencionado que ele estava em Roma, onde Pedro também estava. E isso aconteceu antes da perseguição que Nero deu aos cristãos. Esse período do evangelho foi escrito antes da perseguição que Nero fez aos cristãos em Roma, tá bom? E aqui também a gente vai ver que a data, né, então estava provavelmente em Roma, e a data foi aproximadamente 50 a 60 antes de Cristo que foi escrito esse evangelho. Qual é o tema deste evangelho? O tema do evangelho? O tema já está aqui, onde eu falei para vocês. O poderoso Filho de Deus. E aí a gente vai tratar um pouquinho desse tema. Por que o poderoso Filho de Deus? Justamente porque o Evangelho de Marcos, ele vai retratar o poder de Jesus sobre as enfermidades, o poder de Jesus sobre as forças da natureza, o poder de Jesus, que inclusive está aqui, né, sobre a morte. Então nós vamos falar principalmente desse milagre de Jesus. Então o propósito do livro é um propósito evangelístico. Quem foi esse público que foi alcançado com esse livro? Principalmente foi escrito para os gentios, né? Os romanos, gentios, pessoas que estavam morando naquele momento em Roma. E por ser dirigido aos romanos, aos gentios, vocês sabem que os romanos, eles gostavam de ver coisas, ação, né? Poder. Por isso que Marcos vai destacar o poder de Jesus sobre os demônios, quando Jesus expulsa os demônios, e vai mostrar o poder de Jesus sobre as enfermidades, quando Jesus cura enfermos, aleijados, cegos. Vai mostrar também o poder de Jesus sobre as forças da natureza, quando Jesus acalma o mar, a tempestade. Então é o evangelho que vai mostrar o poderoso Filho de Deus. Então vai mostrar a sua pessoa e a sua obra. Então ele está, apesar de ele estar sempre o quê? Apontando Jesus como o servo, Jesus como aquele que veio para servir e para dar a sua vida em resgate por aqueles que Deus de antemão salvou e escolheu. Então aqui nós vamos ver também nesse evangelho, né, que ele se preocupa, João Marcos, em mostrar essa ação do Filho de Deus, esse poder do Filho de Deus, para que os romanos venham a ver e crer, né, ao ler esse evangelho, venham a crer no poderoso Filho de Deus. Nós temos algumas características, né, nesse evangelho, e uma dessas características que nós vamos ver é que esse evangelho não é um evangelho grande como os outros, é um evangelho pequeno, curto, porque é um evangelho que acontece rapidamente, todas as coisas vão acontecer aí rapidamente. Ele não menciona, você vai ver que ele é o único evangelho que não vai falar sobre o nascimento de Cristo. Ele já vai falando sobre a obra de Cristo. Ele já começa falando de João. Ele não inicia o evangelho como os outros, falando como Jesus veio, a sua descendência. Não, ele já inicia o seu evangelho falando sobre João, não é? Ele começa a falar, olha só, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Ele vai falar um pouco o quê? Sobre os profetas, porque tudo que está aqui foi profetizado antes. Antes da vinda de Cristo, os profetas já tinham anunciado. E tudo aconteceu como foi feito, como foram feitas as promessas, né? E aqui você vai ver que nas características também, nós vamos ver o quê? Que João Marcos, ele vai usar sempre uma narrativa direta. Tudo vai acontecer de forma rápida, até porque os romanos gostavam de ver as coisas acontecerem logo, rapidamente. Então, por isso, João Marcos vai escrever um evangelho assim, com poder, com milagres, né, curas, mostrando aos romanos as coisas acontecendo mesmo. E aí você vai ver também que ele vai usar o uso
de latinismo. O que é isso? É expressões em latim, já que o público eram os romanos, não é? E a língua que eles usavam era o latim. Então, é um evangelho da ação. Por quê? Tudo vai acontecer de forma rápida. Então, é um evangelho que acontece com ação. É o evangelho também dos milagres, né? E você vai ver, nessa ação é usado no evangelho de João Marcos 42 vezes essas palavras aqui, imediatamente, em seguida, logo. Tudo isso está relacionado ao quê? À urgência, à pressa. É o evangelho também dos milagres, porque ele vai registrar 18 milagres de Jesus. Então ele seleciona 18 milagres de Jesus e vai registrar nesse evangelho aqui, tá? Também é o evangelho da reação das pessoais, né? Ele faz questão de registrar a reação das pessoas. Tudo isso está nas características. Tudo que eu estou falando agora você pode acompanhar na sua apostila que está aí nas características. Que reações são essas? João Marcos, ele vai fazer questão de registrar a reação das pessoas diante dos milagres de Jesus. Quando elas viam Jesus expulsar demônios, curar enfermos, mostrar o seu poder sobre as forças da natureza. Então as pessoas, às vezes, elas ficavam como? Assombradas, atemorizadas, atônitas. Essas palavras são usadas no Evangelho de João Marcos. Que palavras? Assombradas, atemorizadas, intrigadas, atônitas e outras palavras. E aí também nós vamos ver que ele é um Evangelho fotográfico e cinematográfico. O que é isso, né? É o quê? É vivacidade. Quando alguém vai gravar, por exemplo, se for uma peça, o teatro, então ele tem que ter um cenário, né? Ele transporta as pessoas para um lugar, para aquele acontecimento, para que as pessoas compreendam e vejam que o que está acontecendo realmente foi naquele lugar. Então João Marcos tenta fazer isso, fazendo como? Ele vai falar sobre correias da sandália de Jesus, ele vai falar sobre coisas que vai levar você a ter uma ideia do que estava acontecendo. Como ele fala, ele vai usar palavras travesseiro, grama, verde, né? Então ele vai usar várias coisas assim, e nós vamos ter, né, uma melhor visão de como aconteceram esses fatos ali, narrados no Evangelho de Marcos. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, e a gente não está lendo muito na Bíblia, porque eu mandei vocês lerem antes o Evangelho de Marcos, é como se eu estivesse fazendo uma revisãozinha daquilo que vocês leram. Eu espero que todos tenham lido o Evangelho de Marcos em casa, porque é muito importante para vocês compreenderem melhor a nossa aula, tá? Porque agora, depois que ele inicia o seu evangelho, já falando de João Batista, né? E tendo todas essas características que eu acabei de falar para vocês, ele vai falar um pouco, que é o nosso conteúdo principal. Vamos nos deter nesse esboço aqui do livro, que ele vai falar, em primeiro lugar, sobre a vinda do Filho de Deus, né? Como Deus é fiel, como Jesus veio, né? Você sabe que nos evangelhos, como o de Mateus, que nós já estudamos, nós vimos que Jesus veio de toda aquela descendência, né? Filho de Davi, é sempre mencionado, Jesus é descendente de Davi. E como nós vimos no ano passado, no Antigo Testamento, que Deus prometeu. Como Deus cumpriu essa promessa de mandar Jesus? Como? Primeiro ele escolheu um homem. Quem foi esse homem? Nós estudamos no ano passado, Abraão. Ele escolheu um homem. Deste homem, ele ia fazer o quê? Uma nação, um povo. Que povo é esse? O povo judeu, o povo de Israel. É dessa nação que vai vir quem? Que vai vir desta nação todos os descendentes. Quem é? Que vem? Abraão, Isaac, Jacó, até chegar no rei Davi. Jesus é mencionado como rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus. Não rei como eles esperavam, um rei político, mas o rei que veio para reinar em seus corações. O rei que veio para morrer pelos seus pecados. Então, essa é a vinda do Filho de Deus. E Jesus vai se apresentar aqui como servo, né? Os profetas falaram e tudo se cumpriu. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu sempre digo para vocês, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus.
Aí alguém diz, mas foram homens, professoras, que escreveram a Bíblia. Sim, como já falei para vocês também, no 6º ano. Homens inspirados por Deus, homens que Deus escolheu. Deus pode escolher qualquer pessoa que Ele quer escolher, porque quem é que capacita as pessoas? É Deus, o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que capacitou os homens a escreverem assim a palavra. E nós vimos aqui que as suas promessas, as promessas de Deus vão se completar em Jesus Cristo. Por isso que nós vimos aqui que quando Jesus, ele foi diferente de quem? De Adão. Por quê? Adão veio, mas Adão não obedeceu a Deus. Adão não cumpriu a lei de Deus. Adão caiu, Adão pecou. E Jesus, né? A vinda do Filho de Deus. E Jesus, ele pecou? Ele caiu? Não. É diferente de Adão, né? Nós devemos o quê? Crer nessa palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpriu com a vinda de Cristo. Ela se cumpriu. E tudo que Deus fala vai se cumprir. Mesmo que nós não venhamos a ver. Isso vai se cumprir. Como os profetas que viveram antes de Cristo, eles não viram Jesus, mas eles creram que Jesus viria, né? Mas aqui nós vamos ver qual é o segundo conteúdo principal. É a obra do Filho de Deus. Aqui na obra do Filho de Deus, nós vamos estar vendo o quê? Justamente que Jesus, ele venceu Satanás, diferente de Adão, que caiu em tentação. E Adão, por causa disso, não pode ser o quê? Aquele que realmente viria para nós nos levar até Deus. Por quê? Adão pecou. E quem poderia fazer agora essa obra, né, do Filho de Deus? Quem poderia? Nenhum homem pode fazer. Nem eu, nem você. Todos somos pecadores. Ninguém que viveu desde Adão para cá poderia fazer essa obra que só Jesus, que é o perfeito Filho de Deus, poderia realizar. Então o Evangelho de João Marcos justamente vai falar sobre esse poder, que é, né, o segundo conteúdo principal, que é a obra do Filho de Deus. O que Jesus veio fazer, né? Jesus veio capacitar, nos capacitar também a falar dele para outras pessoas. Ele veio para o quê? Morrer pelos pecadores. E Jesus veio, né, para o quê? Nos fazer também. Ele diz que ia nos fazer pessoas como que vinham para semear, para jogar essa semente. Qual é a semente? É o Evangelho, é a palavra de Deus, que fala o quê? Sobre Jesus, sobre a sua vinda, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, que é o que a gente está vendo aqui. Então, quem pode nos capacitar é Jesus. Por quê? Porque Ele é o servo de Deus. Ele fez essa obra. Qual foi a obra que Jesus realizou, né? Jesus realizou a obra na cruz, né? A cruz mostra o ódio e a rejeição dos homens para com Deus. E nós vamos ver isso. Se você abrir, você vai ver sobre essa aqui, né? O terceiro conteúdo principal, que vai falar sobre a morte do Filho de Deus. Abram lá no capítulo 15, 47 da nossa Bíblia. Marcos 15, 47. Vai dizer o que lá? Vai dizer que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham, né? Então aqui eu li para que você veja um pouquinho sobre essa morte. Jesus morreu, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. A cruz, ela veio revelar a soberania de Deus. Então, apesar de muitas atrocidades terem sido cometidas pelos homens contra Jesus, contra o Filho de Deus, todas essas atrocidades, todas essas maldades que eles fizeram contra o Filho de Deus, tudo isso está dentro do plano da soberania de Deus. Deus planejou todas as coisas, como também já mencionei para vocês no 6º ano. Jesus veio executar o plano de Deus. Ele quis fazer isso. Então, tudo o que aconteceu, gente, não foi por acaso. A morte de Jesus
na cruz, não foi por acaso. Né? Quando Pilatos interroga Jesus, e Jesus diz que é o rei dos judeus, e Pilatos decide escrever na cruz, né? Este é Jesus, o rei dos judeus. Jesus, o rei dos judeus, foi escrito lá, porque os judeus não queriam que isso fosse escrito. Ele disse, não, escreva. Ele disse, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Mas Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Então, Jesus é o perfeito, é o rei, é o Filho de Deus. Então, Jesus é o rei que foi prometido no Antigo Testamento que todos aqueles sacerdotes, lembram que eles tinham que fazer o quê? No Antigo Testamento, toda vez que eles pecavam, o povo de Deus lá, o povo hebreu, né? Eles tinham que matar um cordeirinho, um animalzinho, sem defeito. E o sacerdote ia lá, matava, fazia aquele sacrifício, orava a Deus. Por quê? Vocês lembram? Sem derramamento de sangue não há remissão. Não há perdão, que nós estudamos no Antigo Testamento. Mas a morte do Filho de Deus substituiu todo o cordeirinho. E quando eles matavam aquele cordeirinho, eles estavam crendo na promessa de Deus. Eles não matavam o cordeirinho achando que o sangue do cordeirinho livrava eles do seu pecado. Eles sabiam que aquele sangue era uma simbologia. Representava que Cristo um dia viria, o Cordeiro de Deus, e iria salvar o seu pecado. Esse Jesus que salvou todos que viveram antes dele, como hoje também ele faz. Todo que crê em Cristo será salvo. Por quê? Foi ele que morreu. Então foi a morte do Filho de Deus que nós vimos lá na cruz, né? Então não foi um acidente a morte de Cristo, nem a vinda de Cristo ao mundo. Ao invés disso, não. A cruz, ela revela o quê? A justiça. Ela revela a justiça, ela revela o amor de Deus por pecadores. Então, a morte do Filho de Deus é nada menos do que Deus mostrando o seu grande amor por pecadores. Todos aqueles que creem em Cristo, eles fazem parte desse amor de Deus, dessa redenção. A cruz, a salvação, é a redenção. É Jesus morrendo, é Jesus, o justo, se tornando o quê? Pecado pelo injusto, né? Nós vimos que essa morte de Jesus lá na cruz revela esse grande amor, né, do Filho de Deus. Nisso daí, nós vimos que Jesus, ele, ao invés, gente, de ter sido condenado, né, todos nós, ao inferno, o que aconteceu? Jesus se tornou condenado. Ele foi abandonado por Deus. Ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, do perdão de Deus. E Jesus foi aquele que foi condenado, que foi rejeitado. Quando ele estava na cruz, teve um momento que Jesus não conseguiu, foi o maior sofrimento de Jesus, quando ele percebeu que Deus não podia mais olhar para ele. Porque Deus olhou para Jesus e ele viu o que ali naquele momento na cruz? O pecado de todos aqueles, né? De todos nós. Então, nesse momento, Jesus sentiu a rejeição de Deus. O pior lugar, gente, as pessoas falam, inferno. Não é o pior lugar, porque é o inferno. O pior lugar é estar longe da presença de Deus. Por que o inferno é o pior lugar? Porque Deus não vai estar lá. Onde Deus não está, é o pior lugar. Então, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja passando dificuldades, aflições, né, falta de dinheiro, de comida, de alimentos, tantas coisas que nós sentimos falta neste mundo, como seres humanos que nós somos imperfeitos, mas a pior falta e a coisa que o homem não pode suportar é a falta da presença de Deus em sua vida. Deus, quando ele se retira de nós, não haverá nem um minuto de alegria para o homem sem Deus. Então, isso é o pior momento de Cristo na cruz, quando Deus virou as costas para ele. Porque ele olhou para Cristo, ele não viu o seu filho perfeito ali. Ele viu todo o pecado de todo aquele que viria a crer e já creram em Cristo. E Jesus, né, naquele momento, sentiu essa rejeição. E foi isso
que levou Deus a virar as costas? O pecado do homem. É a única coisa que nos afasta de Deus. E Jesus veio o quê? Para unir o homem a Deus. Ele veio para apagar a culpa. Então, a morte do Filho de Deus é muito importante. Nós entendemos isso no Evangelho de Marcos, de João Marcos. Porque é o Evangelho do servo. Servo sofredor. Servo sofredor. Cristo. Gente, vocês viram que é por causa disso que crentes foram libertados da condenação. Foi, gente, Barrabás, o ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz. Naquele momento, Barrabás, ele foi salvo. Isso mostra que Deus, ele está pronto a salvar todo aquele que crê. Olha o poder da morte de Cristo. Tirar o homem, né, do estado de pecado que ele se encontra separado, totalmente longe de Deus, e ele vai trazer o homem e vai reconciliar o homem com Deus. É isso que a morte do Filho de Deus faz. Então, nós vamos ver isso. O que isso, gente, que a gente acabou de ouvir aqui, pode nos mostrar sobre o amor de Deus, né? Será que isso não deveria nos levar a confiar em Cristo? Sem nenhuma reserva, quando nós vemos o que Cristo fez por nós, né? Então nós vamos ver que o Evangelho de Marcos, ele vai mostrar também a ressurreição do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Jesus não ficou morto. Jesus estava na cruz. Até os seus discípulos, nós estudando um pouquinho dos comentários aqui que eu estava estudando, né? E a gente vê que ele ficou lá, Jesus ficou lá, abandonado. É um momento difícil, né? Até ele sentiu o abandono. Mas, quando Jesus vai ressuscitar, isso traz o quê? Uma grande alegria, uma grande esperança para todos aqueles, porque a ressurreição do Filho de Deus mostra que Jesus morreu por pecadores, né? Mas que hoje ele está vivo. Quando eles vão lá ver Jesus, o que acontece às mulheres que vão lá, né? Que sempre acompanharam Jesus, né? Ele vai, o que acontece lá? Elas chegam lá, ele não está aqui, ressuscitou, né? Como havia dito, e elas saem correndo para falar para os discípulos. Então é um momento de alegria, todos estavam tristes. E nós podemos lembrar uma coisa: quando alguém morre, nós chamamos aqui no Brasil muito o luto. É uma grande tristeza, a gente fica de luto, porque ninguém quer perder uma pessoa querida. Por mais que você saiba que aquela pessoa tinha Cristo, viveu com Cristo, está no céu, está bem melhor do que agora, mas isso nos traz um luto, um pesar, né? A lembrança daquela pessoa. E a morte do Filho de Deus fez isso. Os discípulos ficaram um pouco desesperados. E agora? Nós estamos sem Jesus. E aquelas mulheres, quando elas chegaram e viram o túmulo vazio, ele não está aqui, ele ressuscitou. O que isso trouxe para eles? Ir correndo lá e avisar. Jesus falou para nós não lembrarmos no momento de tristeza, nós nos esquecemos das promessas de Deus, muitas vezes. Por isso, uma coisa muito importante, como fazer para não viver assim? Como nós devemos fazer para estar sempre atentos às palavras de Deus? É o que ele diz no final, aqui de Marcos. Ele diz no capítulo Marcos 16, né? Ele diz assim, 15, Marcos 16, 15 é muito importante, porque ele fala assim: e disse-lhes, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Quando Jesus fala isso traz o quê? Uma grande alegria. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar para as pessoas. E aqueles que foram testemunhas ocular e viram Cristo ressurreto, como Pedro, que é uma testemunha ocular, que viu todos os fatos que foram narrados no Evangelho de João Marcos, né? Ele poderia falar. Ele viu Jesus ressurreto. E Pedro ficou muito triste quando Jesus morreu, até porque ele negou Jesus. E ele tinha dito: eu não vou te negar. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E isso acontece na nossa vida. Nós falamos para uma pessoa alguma coisa, prometemos. Como somos falhos e pecadores, às vezes nós não cumprimos nossas promessas. Mas o importante é nós entendermos isso. Deus cumpre as suas promessas, Jesus cumpre as suas promessas, Ele pode nos ajudar também a cumprir nossas promessas. Então, nós devemos sempre lembrar disso,
que a ressurreição do Filho de Deus trouxe para todos aqueles que creem, né? Não importa adversidades, né? Os crentes devem se regozijar. Tem uma musiquinha que eu canto com todos os meus alunos, desde o sexto ano, sétimo, alegrai-vos sempre no Senhor, não é? É um versículo muito bonito da Bíblia, e nós sempre cantamos em várias línguas, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aí os meninos cantam, as meninas, né? Alegrou, as meninas, alegrai-vos no Senhor. A gente sempre canta. Isso não é uma brincadeira também, não é por acaso, porque todos nós que cremos que Jesus veio, morreu, vive e ressuscitou, devemos nos alegrar. Essa é uma verdade que trouxe o quê? Grande alegria. Como o cumprimento da promessa quando Jesus vem no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles esperavam a vinda de Cristo. No Novo Testamento, Jesus veio. Que alegria, Jesus veio. Lembra o Simeão, quando ele pega o bebezinho, né, que é falado, ele fala, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o Salvador, né? Então, é isso, gente. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, apesar das dificuldades, né? Nós sabemos que mesmo que o nosso coração passe por momentos muito difíceis, perseguição, né, dificuldades em todas as áreas, doenças, mas nós podemos, a nossa alma pode se alegrar em Deus, o nosso Salvador, porque Ele vive e a sua palavra é verdadeira, a sua palavra não muda. Tudo que Deus falou antes da fundação do mundo se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Sempre a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Então, Cristo vive, Ele ressuscitou, né? A comissão final de Cristo é muito importante, que eu acabei de ler para vocês. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem são essas pessoas, né? Isso é uma visão ampla. O ide de Jesus, lá em Marcos 16, 15, ele está falando o quê? Para todos os povos, todas as nações, reinos, línguas, ricos, pobres, tá? Letrados e letrados, jovens, idosos, crianças. É sair tagarelando. A gente sempre tem pessoas que falam mais que outras, né? Gostam de tagarelar. Eu já vi um pastor falar isso. Aí sair o quê? Tagarelando, né? Então, ide é falar, é tagarelar. Falar de Cristo para as pessoas. Jesus veio. A Bíblia fala sobre Ele. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Ele é o poderoso. Então, o que a gente pode aprender do Evangelho de Marcos? Né? Uma recapitulação rapidinha. O autor, né? João Marcos, filho de Maria, uma mulher de posses, não é? Ele foi ajudante dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, tudo que ele relata, provavelmente ele ouviu Pedro falar, porque Pedro testemunhou desses fatos. Então, nós vimos o quê? Que também o local, provavelmente em Roma, só recapitulando, onde ele estava quando escreveu Roma, que provavelmente Pedro também estava lá, antes da perseguição que Nero deu aos cristãos, tá? A data nós já vimos 50, 60 antes de Cristo vir, né? O tema, o poderoso Filho de Deus. Qual é o propósito? Evangelista. O público-alvo eram os romanos gentios, pessoas romanas, por isso que ele fala muito, né? Tá aí o helenismo, né? Uma língua também que era falada, e ele fala assim. Então o evangelho se dirige a esse público-alvo gentios, né? Então por isso que é esse poder, né, do Filho de Deus que ele vai mostrar para quem? Romanos, que gostavam de poder, de conquistas. Eles eram homens de guerra, né? Os romanos descobriram tantas coisas e ali, então você sabe que Roma, né, estava sobressaindo no momento. Quando Cristo veio ao mundo, quem é que dominava o mundo? Era o Império Romano. Então, daí a gente vê. E agora você vê que João Marcos está escrevendo o seu evangelho com esse público, tendo alvo público, né, os gentios, os romanos. E também a gente vai ver que ele vai mencionar o quê? Né, no evangelho? O poder de Deus, né, sobre o que? As enfermidades. Ele tem várias curas. O poder de Deus sobre o quê? Sobre
as pessoas possessas, né? Então ele vai expelir demônios, o poder de Deus, sobre as forças da natureza, que a gente vai ver Jesus acalmando o mar, né? E Jesus tem esse poder de fazer tudo isso. Então nós vamos ver depois as características, né? Que nós já vimos, né? Que é um evangelho do Filho de Deus, né? Um evangelho que foi mais curto que os outros, ele tem 16 capítulos apenas, diferente dos outros, mas porque as coisas acontecem o quê? Rapidamente. Então o Marcos tem pressa em mostrar, porque os romanos tinham pressa em saber sobre Jesus, tudo o que aconteceu. Então ele fala de uma maneira mais rápida, usa palavras, né, apressadamente, rapidamente. E também nós vamos ver o seu conteúdo, que nós acabamos de explicar, que é a vinda do Filho de Deus, como ele veio, por que ele veio, né? O amor e como foi a sua obra. Diferente, né, de Adão que pecou, Jesus teve o poder de vencer tudo, o diabo, as tentações, viveu como um homem, mas sem pecado. Tinha que ser um perfeito Filho de Deus. E também vemos a morte do Filho de Deus lá na cruz, que foi rejeitado, que a rejeição, né, que era para nós, foi colocada toda em Cristo ali. Por isso que hoje, né, veio a ressurreição de Cristo, e você sabe que depois que ele ressuscitou, ele teve a sua última ceia, que é mencionada no Evangelho de Marcos. Você pode ler lá no final, a ceia de Jesus, que seria o quê? Que é a nossa Páscoa, que antes no Egito nós estudamos no 6º ano, que quando eles vão sair do Egito, né, a última praga é a morte dos primogênitos, quando o faraó deixa o povo sair. Por quê? Porque realmente Deus queria, esse era o momento do povo sair, e eles matam o cordeirinho, lembra? Sem defeito, bota o sangue no umbral das portas, que eles celebraram os judeus a primeira Páscoa ali, e todo ano eles relembravam essa saída do Egito, que é o quê? O abandono das coisas pecaminosas, da vida pecaminosa, é o abandono do pecado, e é o que? A libertação, não é? Que eles eram escravos. Assim hoje, como é que nós celebramos a vinda do Filho de Deus? É quando ceiamos. A ceia hoje foi substituída, o quê? Por aquela Páscoa que era a morte do cordeirinho. Ninguém precisa mais fazer isso. Então, Páscoa é a ceia que foi substituída, esse sacramento, tá? É o único sacramento que foi realmente, né? Hoje nós temos ele, que nós relembramos a morte de Cristo. É a ceia do Senhor. Então essa ressurreição trouxe para nós essa grande motivação e alegria. Vamos sair e tagarelar e falar de Jesus. Eu gostaria que vocês fizessem, eu acho que vocês já fizeram o nosso exercício, tá? Eu posso ver uma aula só para a gente corrigir os exercícios, vou mandar, tá bom? E aí eu espero que todos vocês entendam, leiam, releiam, leiam na apostila e leiam o Evangelho de João Marcos, tá vendo? E depois, já comece agora a ler Lucas, que é a nossa próxima aula. Depois nós já vamos falar também sobre o Evangelho de Lucas. Um grande abraço para todos vocês.